Boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Ian Castro, sou discente do segundo ano de Medicina da UFS e ligante da LAAC. Estou aqui para trazer para vocês esse breve vídeo sobre drenagem de abscessos. Então, primeiro falar que as ideias, os argumentos e as opiniões apresentadas e expressadas aqui são de responsabilidade única e exclusiva minha e que eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar nessa apresentação. Então, os nossos objetivos nessa apresentação serão compreender o que é um abscesso, como é formado esse abscesso, entender as indicações, contraindicações e materiais necessários para sua drenagem e analisar o passo a passo desse procedimento. Então, vamos começar imaginando que você está no consultório. Nós vamos pegar todo o processo, desde a identificação desse abscesso até a drenagem em si. Então, pense que você está na terça-feira de manhã, um dia ensolarado, um ótimo dia para praticar medicina, e de repente entra um paciente no seu consultório, e o nome desse paciente é Duane. Então, você olha para ele, vamos olhar o rosto do Duane. Tá aí o nosso paciente. Então, como bons médicos que nós somos, nós vamos começar fazendo a anamnese do Duane. Então, a gente vai começar pela identificação dele, no caso. Duane, 49 anos, sexo masculino, pardo, casado, atendente de loja, ensino superior completo, cristão evangélico, natural e procedente de Feira de Santana, Bahia. Nosso Duane Feliz. A queixa principal dele vai ser dor em região axilar direita há uma semana. E vamos ler aqui agora rapidinho a história da moléstia atual. O paciente refere dor de intensidade 5/10 em região axilar direita há uma semana. Relata que a dor não teve um fator desencadeante aparente, possuindo evolução gradual e a maior intensidade no momento da consulta. Refere que, concomitante à dor, sentiu uma massa globosa com flutuações, a qual aumentou de tamanho durante a semana. Refere melhora da dor ao abrir o braço e ao fazer uso de analgésicos, e piora ao se comprimir a região. Nega febre, prurido e mal-estar. Então, essa é a história da moléstia atual do Duane e vamos partir para o exame físico. Então, nós vemos isso aí na axila direita do Duane. E ao observar essa axila, a gente vai ter algumas perguntas. A primeira pergunta, será que isso é um abscesso? Provavelmente vai ser por quê? Porque o tema dessa aula é sobre abscessos, né? Então, provavelmente nos trataremos de um abscesso. E a segunda pergunta é, o que é um abscesso? Se a gente acha que é, mas o que vai dizer se é ou não? O que é um abscesso? E por último, como é que nós fazemos para reconhecer esse abscesso? Então, guarda essas perguntas que nós vamos responder elas agora. Então, vamos começar então com a definição de abscesso. O que é um abscesso? É nada mais, nada menos que a coleção de pus confinada cercada por tecido inflamatório. E a maioria desses abscessos vai estar presente em nádegas, mama, virilha e nas axilas, como é o caso do nosso amado Duane ferense. Então guarda isso, um abscesso é uma coleção de pus confinada, cercada por tecido inflamatório. E como é formado esse abscesso então? O abscesso vai ser formado por infecções causadas por micro-organismos. E os dois principais micro-organismos que vão causar os abscessos vão ser essas bactérias, chamadas de Staphylococcus e Streptococcus. À esquerda nós temos a imagem de Staphylococcus, que tem esse formato de organização em cachos, e do lado direito uma imagem de bactérias Streptococcus, que tem essa organização em cadeia. Eles são responsáveis pela maioria dos abscessos, mas a gente tem outras bactérias que vão formar eles também. Principalmente em região anal, nós vamos ter micro-organismos bem específicos daquela região formando os abscessos. Então, entendemos o que é um abscesso, entendemos como ele é formado, mas agora nós precisamos saber identificar como é que eu estou lá no meu atendimento e eu vejo que aquilo é um abscesso. Três maneiras principais podem ser descritas. A primeira vai ser o exame físico, e a gente vai falar um pouquinho dele já já. A segunda vai ser por aspiração por agulha. No caso, você vai perfurar ali aquele abscesso e vai aspirar. Se vier pus, consequentemente, a gente vai ter um abscesso. Se não, aí vai ser outra coisa. E a terceira maneira vai ser o ultrassom à beira do leito. Importante a gente ressaltar que essas duas últimas não são tão utilizadas assim na nossa prática clínica. A gente vai reconhecer mais os abscessos por meio do exame físico. E aí, como é que a gente vai reconhecer? Principalmente através dos sinais cardinais da inflamação, que sabemos que são 5: dor, rubor, calor, edema e perda de função, e associados a ele, as flutuações. Então, é de suma importância que nós palpemos esse abscesso na busca dessas flutuações. Então, vamos voltar ao caso e vamos retomar as perguntas que fizemos anteriormente, tentar respondê-las.
Se eu passar muito rápido, você pausa o vídeo, responde e continua o vídeo depois. Então vamos começar. O que é um abscesso? Um abscesso é uma coleção de pus confinada, cercada por tecido inflamatório. E como esse abscesso é formado? Tente responder. Por meio de uma infecção de pele pelos micro-organismos, os quais os mais comuns são Staphylococcus e Streptococcus. E a terceira pergunta, como identificar? Nós acabamos de falar sobre isso. A principal maneira é através do exame físico, reconhecendo sinais cardinais da inflamação e as flutuações, mas além dessa maneira, nós podemos aspirar com uma agulha esse abscesso ou também identificá-lo por meio de ultrassonografia à beira do leito. Então aprendemos o que é um abscesso, como ele é formado e como podemos identificá-lo. Parabéns, você já está no meio do caminho. Então, voltamos para o caso, voltamos vendo esse abscesso, então, que reconhecemos na axila do Duane, e agora a pergunta que fica é, o que fazer? Identifiquei o abscesso, mas e agora? Então, agora nós vamos partir para a nossa conduta. E qual vai ser a conduta quando a gente encontra abscessos? Os que são abaixo de 5 milímetros de diâmetro, a gente vai tratar com antibiótico terapia, vai administrar antibióticos, lembrando que a maioria dos abscessos são formados por bactérias, e vamos administrar também compressas mornas úmidas. Isso a gente vai chamar de tratamento não invasivo. Nos abscessos maiores que 5 milímetros, aí não tem jeito, a gente vai fazer incisão e drenagem para que a gente tenha esse abscesso curado no nosso paciente. Então, as indicações que ficam são para os abscessos palpáveis e flutuantes, lembrando da gente identificar essas flutuações, e também os abscessos que não melhoram após a conduta conservadora, no caso dos antibióticos e as compressas mornas úmidas. Então, vamos lá, já que você identificou esse abscesso, você sabe que precisa drenar, vamos partir para a sua primeira drenagem de abscesso. Olha lá, então vamos começar esse processo. E sempre que nós vamos fazer um procedimento, a gente primeiro tem que separar os materiais necessários. Então, já pensa aí qual o material que eu vou utilizar nessa drenagem. O primeiro é universal, a gente vai ter os nossos materiais de precauções. Então, vamos usar avental, luvas, proteção ocular, já vamos nos paramentar para realizar esse procedimento. Após a gente pegar esses materiais de paramentação, nós vamos separar também compressas e campos estéreis para a gente utilizar nessa drenagem. Após isso, a gente vai pegar também materiais necessários para anestesia do local onde a gente vai realizar essa drenagem. Então, lidocaína de 1 a 2%, geralmente é o que a gente mais utiliza, uma seringa de 10 mililitros e uma agulha de 25 a 30 gauge. Isso é importante para que a gente realize essa anestesia. Então, pegamos nossos materiais de precaução, pegamos campos e compressas estéreis, o nosso material para anestesia, e agora vamos pegar também o material para o procedimento em si. Então, a gente vai ter a clorexidina para a gente fazer a limpeza do local dessa incisão. Nós vamos ter o bisturi, responsável pela própria incisão, que a gente vai usar uma lâmina número 11 ou uma lâmina número 15, e também uma pinça hemostática curva, que vai ser muito importante ao longo do procedimento. A gente vai chegar lá. Além desses materiais, a gente vai usar também tesoura, compressa de gaze e curativo para nós finalizarmos essa drenagem. Então, já temos os nossos materiais à mão, agora podemos partir para o procedimento em si. Então, como é que a gente começa o nosso procedimento? Primeiramente, identificar o paciente. Realmente é o paciente lá, vamos olhar o prontuário, Duane, pronto, é o Duane. Então, identificamos o paciente, é ele mesmo que nós precisamos fazer essa drenagem. Segundo passo é a gente explicar para o paciente o que a gente vai fazer. Então, seu Duane, nós vamos ter que drenar esse abscesso, a gente vai fazer uma incisão, a gente vai tirar esse conteúdo purulento do senhor, vamos colocar um dreno. É possível que tenha uma cicatriz no local, vamos explicar também as complicações desse procedimento e após a gente explicar, nós vamos obter o consentimento do Duane. Será que ele vai deixar a gente fazer? Aí, ó, a gente tem o joinha aí do Duane e nós podemos então continuar com a nossa drenagem. Então, identificamos o paciente, explicamos, obtemos consentimento e agora a gente vai para o procedimento em si. Primeiro passo dentro do procedimento em si vai ser a limpeza do local, que a gente vai fazer com a clorexidina em movimentos circulares, de dentro para fora. E aí a gente vai usar uma gazezinha para a gente embeber a clorexidina nessa gase, e aí a gente vai fazer esse movimento de dentro para fora, colocando depois o nosso campo estéreo para isolar essa região.
Então, colocamos o campo estéreo, vamos partir então para a anestesia. E aí, algumas coisas são muito importantes nessa anestesia. Em primeiro lugar, a lidocaína, os materiais em si, né? A lidocaína, a seringa e a agulha. E é importante que a gente faça ela ao redor do local onde a gente vai fazer a incisão e também no próprio local de incisão, tomando alguns cuidados. Primeiro cuidado, para a gente não anestesiar dentro, onde tem pus. Por quê? Porque isso pode fazer com que esse abscesso estoure, o que não é bom nem para a gente, nem para o paciente. Outro fator importante para a gente não colocar lá dentro, mas de uma maneira superficial, é que esse abscesso ele vai ser basicamente ácido. A gente vai ter esse pH baixo dentro lá do abscesso, o que pode influenciar na anestesia. Então, é melhor que a gente coloque de uma maneira mais superficial, onde essa anestesia vai fazer mais efeito. Então, anestesiamos o paciente. Então, vamos partir para a nossa incisão linear, que vai ser realizada com a lâmina 11 ou 15. E aí, observa o tamanho da incisão. Vai acompanhando no vídeo. Essa incisão ela precisa ser relativamente grande. Por quê? Porque se a gente faz uma incisão muito pequena, existe a possibilidade da gente não conseguir drenar de uma maneira adequada. Se a gente não drena de maneira adequada, sobra pus. Se sobra pus, a gente pode ter esse abscesso retornando ao paciente, que não é o que a gente quer. A gente quer que essa drenagem seja realizada de uma maneira eficiente para que esse paciente não tenha problemas subsequentes. Então, precisamos observar o tamanho da incisão para que ela não seja pequena demais. Mas também não vamos exagerar, não vamos tirar do abscesso. Sempre ali em cima do abscesso com essa incisão linear. Fizemos a incisão, aí vamos partir para a drenagem em si e a exploração. Então, vamos fazer isso basicamente através de duas maneiras. A primeira maneira vai ser espremendo manualmente esse abscesso. E aí, cuidado, não vamos fazer isso de uma maneira forte, não vamos fazer isso para machucar o paciente. Vamos de uma maneira bastante delicada, espremer para deixar sair esse princípio do abscesso, esse princípio da secreção purulenta. Após a gente espremer manualmente, aí a gente vai usar a nossa pinça curva, nossa pinça hemostática curva que a gente viu lá nos materiais. Essa pinça pode ser uma pinça Kelly ou uma pinça Halsted. E o que é que como a gente vai fazer uso dessa pinça? A gente vai explorar mesmo essa cavidade em busca de loculações, em busca de lugares onde o pus está mais aderido, está com a dificuldade maior de sair. Lembrando que a gente tem que limpar por completo essa cavidade para que não sobre nada e a gente não tenha uma recorrência desse abscesso. Então, vamos ver o vídeo aqui, primeiramente, espremendo esse abscesso para tirar o pus. Vamos observar. Perceba a maneira calma, a maneira delicada com a qual está sendo espremido esse abscesso. E aí a gente vê que muito dele vai sair naturalmente já nesse primeiro processo. Depois que a gente terminou ele, aí então a gente vai... Vamos passar o slide aqui. Aí a gente vai usar a nossa pinça hemostática curva para que a gente quebre essas loculações. Perceba a exploração da cavidade, como ele vai adentrando a cavidade com a pinça hemostática e com a gaze, aí em busca das loculações dos restos de pus nessa cavidade. Então, nós fizemos a anestesia, realizamos uma incisão linear, drenamos e exploramos esse abscesso e, por fim, nós vamos fazer um enchimento e, consequentemente, depois, um curativo. E aí, dois materiais vão ser os mais importantes nesse enchimento. O primeiro vai ser o dreno de Penrose, que é um dreno específico para os abscessos, para que a gente tenha essa drenagem. Mas a gente sabe que no nosso sistema de saúde, em muitos momentos, a gente não vai ter tudo que a gente precisa para fazer esse procedimento. Então aí a gente entra com o nosso segundo material, que é muito utilizado também, que é o dedo da própria luva de procedimento. Nós podemos pegar essa luva, cortar o dedo e inserir dentro dessa cavidade, preenchendo ela por completo e colocando uma parte dela para fora para que possa drenar. Então, vamos ver aqui no vídeo também a colocação desse dreno. Perceba que o dreno ele é relativamente grande e ele vai ser colocado preenchendo toda a cavidade. De novo, para que não sobre espaços, para que esse pus se estabeleça novamente e a gente tenha uma recorrência desse abscesso. O que a gente está mais interessado é que esse abscesso não volte a ocorrer.
Então, a gente vai preencher por completo essa cavidade e deixar uma parte do dreno para fora, para que não drene para dentro. Porque, obviamente, nós não queremos isso também. Queremos que esse dreno coloque o que tiver que colocar para fora. Importante também a gente salientar que pode ser dado um ponto simples nesse dreno para fixação, mas isso não é obrigatório desse procedimento. Após terminarmos esse enchimento, vamos então colocar um curativo acima da ferida e vamos finalizar o nosso procedimento. Então, assim que terminarmos o procedimento, nós vamos então dar o seguimento desse paciente. Então, o que é que a gente vai falar para o Duane? Duane, o senhor precisa retornar em 1 ou 2 dias para a remoção da gase e do dreno. E para a gente, como profissionais de saúde, verificar a sua ferida. Em segundo lugar, nós vamos orientar os pacientes para as condutas que ele tem que tomar em casa. Então, primeiro, orientar o retorno. Segundo, orientar as condutas domiciliares, que vão ser associar com pressas mornas no local durante 15 minutos, 4 vezes ao dia, até melhorar essa cicatrização. Em segundo lugar, a gente vai pedir para esse paciente trocar os curativos diariamente, diminuindo assim o risco de infecção. E por último, nós vamos pedir para que ele fique atento para sinais de infecção sistêmica, que o principal vai ser febre. Então, a gente fala, ó, Duane, se tiver febre, volta aqui para o posto de saúde para a gente verificar o que está acontecendo. Não podemos deixar com que essa ferida infeccione. E aí a gente também pode prescrever analgésicos e anti-inflamatórios para essa dor pós-drenagem. Então, a gente vai fornecer esse cuidado, esse conforto para o paciente também. Então, terminamos o nosso procedimento. Duane botou a mochila dele, vai para casa e agradece. Valeu, Doc. E então, eu quero te desejar parabéns, doutor, parabéns, doutora. Seu abscesso foi drenado com excelência e o nosso Duane está aí feliz com o resultado do procedimento. Então, lembrando os pontos que é importante que você saiba dessa aula e que você leve para o curso prático. Como identificar um abscesso, o que é esse abscesso, como ele é formado, quais são as indicações para sua drenagem, qual é o passo a passo dessa drenagem e, por último, como dar o seguimento a esse paciente. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo, pode ver com calma e eu desejo para você um ótimo curso prático e que você possa aprender da melhor maneira como realizar esses procedimentos que são tão importantes na prática médica. Tá aqui as referências